Quem estiver usando o aparelho de tradução simultânea, deixe o seu aparelho desligado, pois o mesmo causa interferências, ok? O Encontro SPCine, uma realização da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e SPCine, em parceria com a Expocine. Um espaço de debate e reflexão sobre os avanços e desafios para o audiovisual de São Paulo, reunindo agentes do mercado, gestores públicos e profissionais da área. Informamos também que essa e as demais atividades do encontro estão sendo transmitidas ao vivo através do canal da SPCine no YouTube, pelo link youtube.com/spcine. A SPCine convida especialistas no mercado exibidor para debater o futuro da sala de cinema para além da exibição de filmes. Os temas que conduzem à mesa são as novas soluções e modelos de negócio no segmento transmissão de pré-estreias ao vivo, combinação entre games e a sala de cinema, o futuro do multiplex e a exploração de novas experiências no cinema. Para iniciarmos nosso debate, eu convido para vir ao palco o diretor executivo de Desenvolvimento Econômico da SPCine, senhor Maurício Ramos, que será o mediador dessa atividade. Por favor. Olá. Bom dia, indo para boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. Você vai continuar a apresentação chamando as pessoas, ok? Não, se o senhor quiser dar os boas-vindas, depois eu chamo. Posso chamar? Ok. Bom, então vou convidar para ocupar os seus lugares também Facundo Guerra, sócio fundador do Grupo Vegas, por favor. Laudson Diniz, gerente executivo da Cinelive. Ademar Oliveira, diretor de programação do Espaço Itaú de Cinema. Nós temos mais um palestrante que deve estar chegando, está com um pequeno atraso, o senhor Ricardo Castanheira, mas em breve ele já vai estar por aqui, ok? Por favor, passo a palavra agora ao senhor Maurício, por favor. Bom, gente, é um prazer que vocês estejam aqui. SPCine, vocês estão participando desde quarta-feira, montou esse encontro aqui dentro da Expocine, com uma ideia inicial de fazer um balanço dos seus 2 primeiros anos de funcionamento. E eu acho que essa mesa tem uma pequena inspiração num dos programas que a SPCine conseguiu desenvolver, que é um circuito público de salas de cinema, que é o circuito SPCine de salas, que vai terminar o ano com as 20 salas prometidas. Nós estamos com 18 funcionando e inauguramos a 19ª na Biblioteca Roberto Santos, que tem uma sala de 90 lugares, que é uma joia, e a última, a gente inaugura na semana, eu acho que 29 de novembro, e na primeira semana de dezembro, o Centro Cultural Tiradentes, que também tem uma sala exclusiva. Como vocês sabem, 15 dessas salas são em céus, que é um equipamento da prefeitura nas periferias, um equipamento de excelência e que, de alguma maneira, dentro de teatros multiusos, nós conseguimos levar a experiência de cinema de alta qualidade, digital, desculpa aqui. Olha só, ato falho. Mas isso ainda dentro do sistema tradicional. O que a gente está propondo aqui, tradicional de uso, o que a gente está propondo aqui é justamente tentar pensar um pouco, quer dizer, a partir da digitalização, tanto foi falado que o uso das salas poderia ter várias novas experiências, algumas que vinham, inclusive, sendo feitas, seja na área educacional, seja na área de fazer uma sala de aula, ou outro tipo de projeções, mas não eram possíveis numa época de película, numa época em que as coisas não vinham por um meio direto, né? Hoje, com as antenas, com a digitalização, os equipamentos da sala, tudo é possível. Então, a gente tentou montar um painel aqui em que a gente vai ter experiências variadas. Uma que reúne lazer com um especialista nisso, que é o Facundo Guerra, que vocês conhecem, que montou no Belas Artes a Sala Drive-In. Ele vai falar um pouquinho disso para a gente e de outros pensamentos que ele tem sobre esses possíveis usos. Temos aqui o Laudson, da Cinelive,
que é pioneiro em todos os sentidos nessa coisa do digital, em trazer os grandes jogos de futebol, final da UEFA, e transmitir os games. Ele tem a empresa que faz essa conexão por satélite e de todas as maneiras. E o Ademar, que, entre várias coisas, Ademar dispensa apresentação, mas está por uma experiência de fazer uma pré-estreia simultânea, se eu entendi bem. É por aí? Quer dizer, hoje as salas, a ideia até o digital permite que você, fazendo uma pré-estreia em São Paulo, ela seja simultânea em 7, 8, 9, 10, quantas capitais forem. Eu vou começar aqui com, talvez, fazendo a migração um pouco mais diferenciada, que é o Facundo, para nos falar um pouquinho do Cine Drive-In e das ideias dele. Obrigado, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, o Drive-In começou, é um projeto que a gente abriu junto com o André Sturmi, ali do Belas Artes, que também dispensa a apresentação, e ele partiu de uma pergunta assim, muito simples: como que a gente vai exibir cinema para uma geração que hoje em dia consome Netflix? Né? É uma geração que está consumindo... A gente começou a trabalhar com esse problema. Bom, se as telas estão aumentando cada vez mais, a arquitetura está diminuindo, e você tem cada vez mais o arquivo imediato no seu computador, como é que você consegue criar um estímulo mais além do ineditismo do conteúdo para a pessoa ir para o cinema novamente? E eu me lembro, eu sou de uma geração, eu tenho 42 anos, eu me lembro que eu conseguia ir para os cinemas no centro da cidade, e esses cinemas eram como se fossem portais para uma viagem de transe. Então, por exemplo, eu me lembro do Cine Marrocos, ou do Ipiranga, que eram aquelas arquiteturas de fazer derrubar queixo, onde você se sentia quase no finger de um aeroporto. Era como se você fosse ser transportado, numa época que não era tão fácil viajar, como se você fosse, por 2 horas, ser transportado para uma outra realidade. E, com o passar dos anos, os cinemas começaram a ficar cada vez mais industrializados, vamos dizer assim. Eles funcionavam segundo a lógica da batelada. Eu estou falando de uma análise muito minha, muito particular. Eu sei que cinema também é indústria de entretenimento, mas quando eu ia para esses cinemas, eu tinha um certo escapismo que, hoje em dia, eu não estava satisfeito com isso. Então, você, por exemplo, começa a perceber que os cinemas, mais além da sala VIP, que é também uma sala recente, você começou a ter uma lógica industrial quase. Era pipoca, Coca-Cola, blockbuster. Pipoca, Coca-Cola e blockbuster. Eu cheguei para o André também há 3 anos, depois a gente abriu o primeiro Riviera, fui conversar com ele lá no MIS, falei o Belas Artes, ele falou, bom, o Belas Artes vai abrir de novo, eu falei, eu quero montar um projeto com você. E o projeto que a gente começou a acalentar, e demorou 3 anos para inaugurar, foi o Drive-In. Foi uma solução muito, muito simples. A gente só tirou as poltronas, eu não sei se vocês conhecem o Drive-In, mas aconselho a vocês a irem qualquer dia lá. A gente tirou as poltronas da sala de cinema, colocamos bancos traseiros de carros que a gente encontrou no Mercado Livre, são bancos originais, restauramos os bancos originais, colocamos um trailer de comida no fundo da sala e servimos sanduíche, drink, milkshake, com uma programação que a gente chama de programação contextualizada. Então, por exemplo, a gente vai ter a estreia de um filme do Almodóvar, aquela programação que fica na membrana entre o pop e o cult. Então, vai entrar um filme do Almodóvar, a gente faz um ciclo Almodóvar. Vai entrar um Suicide Squad, por exemplo, a gente tem quando a gente fala de blockbuster, não é todo blockbuster que entra ali, mas um Suicide Squad a gente julgava que tinha potencial suficiente, a gente contextualiza com filmes de vilão, ou a gente com heróis Marvel. E assim sucessivamente. Bom, no final das contas, a gente conseguiu, a sala de cinema virou um sucesso, a programação, a audiência é muito jovem, uma audiência de 18 a 20 anos, predominantemente de casais. É muito legal você perceber isso, que tem uma molecada que está frequentando o cinema. Eu vou para o Drive-In pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. E, para minha surpresa, a audiência é muito, muito jovem. E, no final das contas, a gente criou uma programação que é contextualizada. Então, por exemplo, quando a Netflix, quando Stranger Things estava uma coqueluche no Netflix, a gente montou uma sessão chamada Quintas Estranhas, que eram os filmes que faziam referência a Stranger Things, às quintas-feiras. A gente pegou a quinta-feira e, à noite da quinta-feira, a gente só projetava os filmes que tinham servido de alguma forma como referência para a série. Explodiu. A gente deu sold out em todas as sessões. Domingo pela manhã tem, óbvio, clássicos infantis, só que a gente está projetando só filmes do estúdio Ghibli, por enquanto.
que são filmes que você não consegue ver com muita, a não ser em amostras e tudo, mas você não consegue ver muito no cinema. A gente, sábado à noite, depois da última sessão, a gente está programando filmes, é uma sessão que se chama SOG, que são filmes de terror B, gore, slash movies. Agora a gente está programando uma sessão só de musicais. Dessa maneira, hoje em dia, se não me falha a memória, hoje em dia a ocupação do drive-in é o dobro da ocupação de uma sala média no Belas Artes. Isso o André sabe melhor do que eu, mas essa é a percepção que eu tenho das últimas conversas que a gente teve. Ou seja, de um jeito muito, o investimento que a gente fez na sala foi muito pequeno, assim, de uma ordem que você não conseguiria comprar um food truck com o valor do investimento. O conteúdo que a gente está projetando antes dos filmes começarem é tão importante quanto a sessão. Então, agora, por exemplo, a gente vai começar com um ciclo de videoclipes de artistas independentes de São Paulo. Então, a gente está pegando vários artistas independentes que estão fazendo videoclipes caseiros mesmo, e a gente vai começar a projetar esses videoclipes antes da sessão começar, porque a gente começa a sessão meia hora antes do filme ser iniciado, para dar tempo das pessoas tirarem os pedidos no fundo da sala e tudo mais. E desse jeito, agora a gente está pensando em fazer algumas sessões no sábado, onde a gente vai misturar show com cinema. Então, Rock Horror Picture Show com uma banda ao vivo, por exemplo. São pequenos truques que a gente usa do ponto de vista do conteúdo, mas que fizeram com que a frequência da sala, a ocupação da sala dobrasse, praticamente. Então, o ticket é mais barato, porque a gente não necessariamente a gente tem que fazer aquela divisão de 50% com o estúdio e tudo mais. Então, hoje em dia, é uma sala que tem muito pedido de eventos. A gente faz aniversário dentro da sala, a gente já fez aniversário de crianças, a gente faz aniversário de adultos que querem fechar a sala inteira para exibir seu filme favorito com hambúrguer para os seus amigos. É uma sala que tem 80 pessoas, tem a capacidade de 80 pessoas. Então, no final das contas, ela virou uma sala muito mais rentável do que as outras salas. Tem patrocínio. A gente conseguiu o patrocínio da Budweiser, que é uma marca da Ambev. Então, ela virou uma sala muito mais lucrativa, muito mais viável e muito mais divertida de se trabalhar do que uma sala de cinema convencional. E a gente está muito feliz com isso. Eu acho que tem muitas salas aqui em São Paulo, a gente sabe a condição das salas de cinema, você tem toda uma Cinelândia abandonada, você tem o Gemini ali na Paulista, que também está abandonado hoje. Então, você tem muitas salas de cinema que são grandes demais para você tentar uma aproximação convencional, como se fosse uma sala convencional. Tem salas que são dedicadas também a conteúdo adulto, que a gente poderia, utilizando essa lógica de uma programação contextualizada com A e B, alimentos e bebidas, e eventos, reativar essas salas imediatamente. Eu acredito que toda cidade de médio ou grande porte tem uma sala de cinema abandonada. Tentar pensar o cinema da maneira convencional, como a gente vem pensando até hoje, acho que a gente está chegando no limite de exaustão. E ainda tem muito espaço para sala de cinema no Brasil. A gente sabe que o número de salas per capita ainda é baixo. Então, eu acredito muito nessa solução, juntar alimentos, bebidas, hambúrguer, milkshake, filmes que passariam no Netflix ou não, ou pegar blockbusters, ou pegar filmes que são pop, cult, e fazer uma contextualização desse conteúdo, transformar essa sala como essa meia hora que antecede o filme para curtas-metragens, para curtas de 1 minuto, para curtas de celular. Eu acho que tem muita coisa para fazer dentro de uma sala de cinema, e até hoje a gente tem adotado uma abordagem um pouco convencional, que eu acredito que vai começar a mudar daqui a pouco. Ter filmes, ter games dentro da sala de cinema, ter séries. Por que a gente não pode ter o primeiro episódio de uma série que está se iniciando? A gente já conversou com a Netflix para tentar viabilizar isso. Enfim, eu acho que tem muita coisa para fazer dentro dessas salas de cinema, que estão, as que estão hoje implementadas e as que podem vir a ser implementadas porque estão abandonadas ou estão passando um conteúdo que não é lá muito rico do ponto de vista intelectual. Facundo, obrigado. Acho que começamos dentro do objetivo da mesa, quer dizer, que usos poderemos ter no futuro para as salas de cinema, além do tradicional. Acho que o Facundo trouxe aqui uma ideia criativa,
bastante nova, com todo respeito para a alternativa que os cinemas grandes de rua virem igreja evangélica, pelo menos podemos customizá-los agora dentro dessa situação, e é uma experiência muito bacana. Vamos agora para uma tecnologia extremada, para o outro lado, que é o Laudson, que vai contar aqui as experiências da Cinelive e tudo que ele está fazendo nessa área. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, SPCine, na pessoa do Renato, aí, pelo convite, de compartilhar um pouco com vocês do que a gente faz. No discurso do Facundo, a gente acompanha... Vou aumentar lá, senão vou ter que gritar, que vai ficar ruim. A gente vem acompanhando a evolução tecnológica do cinema desde 2002. Tem gente que ouviu falar de cinema, futebol agora, quando a gente bateu quinta bilheteria do final de semana com uma exibição, mas o nosso primeiro evento foi o lançamento do DVD do David Bowie em 2002. Naquele momento ainda não se tinha decidido o padrão de digitalização do cinema. O Brasil tinha 5 projetores digitais que a Casa tinha trazido. Casablanca importou, na época 1.4K. Ainda era SD, ainda tinha discussão da evolução para o HD. O mercado vem evoluindo, né, de lá para cá. Como veio evoluindo, passando a ser multiplex, as salas eram salas imensas, passaram a ser multiplex. Ainda mantiveram o projetor. Depois decidiram o padrão de CI. A gente está falando do padrão de CI realmente crescer depois do advento do 3D. Estou falando lá de Chicken Little. Aí tem-se o 3D, o cinema vê um incremento de ticket e começa a ter projetores digitais, e aí com um padrão definido. Que, inclusive, tem muita gente que já está discutindo, o padrão está baseado em JPEG 2000, do negócio de 2000, está na hora de mudar. E os estúdios, né, continuam mantendo aquele padrão ali, principalmente em função de criptografia. Em 2010, o Brasil tinha 50 projetores digitais. E surgiu a oportunidade de fazer Copa do Mundo ao vivo em 3D no cinema. A gente desengaveta um projeto de ao vivo no cinema, eu começo a tocar isso, e aí a gente começa a fazer a brincadeira. E aí a gente começa a chocar desde 2010, como o Facundo acabou de falar, por que a gente não tem série, a primeira sessão de uma série no cinema? Por que não ter jogo de futebol, que vai estar na TV, no cinema? Um projeto estava todo andando, em um dado momento, uma emissora disse assim, você vai concorrer comigo, você não vai fazer. A gente fez exibição experimental, 4 jogos, inclusive a final da Copa do Mundo em 2010, engole aí, nesse momento, 25 cinemas capacitados, que poderiam fazer evento ao vivo. A galera nem entendia ainda o que era o projetor digital, já sabia que... E aí tinha que mostrar para ele que aquilo era possível do ao vivo. O primeiro evento ao vivo que nós realizamos com venda de ingresso público foi uma quebra de paradigma muito grande para a gente. Você falou de show de rock. A gente levou Big Four, se o Fábio está por aqui, era na época da Mobs ainda, em 7 cinemas, e eu tive com ele em um deles, com o pessoal da Cinemark, todo mundo apreensivo se a sala ia sobreviver. A gente tinha Metallica, Slayer, Megadeth e Anthrax, tocando na Bulgária, e assim, a sala inteira preta, a galera vibrando, e foi um sucesso. Nosso próximo paradigma é fazer ópera no cinema. Puta, quem vai 4 horas sentado no cinema, se maçante, não vai rolar. No Leblon, Bruno acho que deve ter presenciado algo desse tipo, a galera enchia a sala, saía da sala e ia para a bilheteria comprar o próximo ingresso. Então, gente, se vai galera de rock ou vai galera de ópera, cabe tudo no cinema, inclusive filme. E aí a gente começa a trabalhar diversas outras coisas daí para frente. E um dos grandes quebras de paradigma foi agora com game, onde a gente tem uma galera que nem tinha ido ao cinema. Eu tenho vários e-mails lá de crianças que não tinham ido ao cinema com 14, 15 anos, em função da gente levar um joguinho que ele jogava, que a final daquele joguinho ia estar ao vivo no cinema também porque ele estava ao vivo de graça no YouTube. Ele infernizou a mãe para comprar um ticket de cinema para ele poder assistir no cinema, com os amiguinhos dele. E aí a gente tem um case onde tinham 10 mil pessoas dentro do Allianz Parque, e nós tinham 12 mil no Allianz Parque, nós tínhamos 10 mil espalhados em cinemas pelo Brasil. Então, eu sou um grande defensor de uma coisa que permeia muito o que o Facundo falou, que é a questão de experiência. Dentro da sua casa,
você tem uma experiência. O ser humano é um ser gregário, ele quer compartilhar, então vamos para o cinema todo mundo junto ter uma nova experiência. Ele paga por isso, um ticket diferenciado, nossos eventos sempre têm um ticket maior do que é o ticket do cinema, ele paga para ter essa nova experiência. Então, a gente vem apostando nesses 6 anos nessa nova experiência. A gente acredita que já consolidou muito bem o mercado e agora estamos na busca de novos conteúdos que não passa só pelo entretenimento, passa pela discussão da complementariedade do lançamento da série, da final do campeonato, da aula. A gente tem um projeto, inclusive, que o Ademar é parceiro, onde a gente está levando aulas e é um pouco da democratização. A gente levou aulas com especialistas da ESPM todas as terças-feiras no cinema. Eu tenho um cara falando ao vivo para o público, destinado em 15 cidades. E aí o cara não teria dinheiro para pagar um curso desse, mas ele paga um ingresso de R$30 e consegue ter acesso a esse conteúdo. A gente vem democratizando a brincadeira, aproveitando da digitalização. O resumo básico é esse, depois a gente vai falar bastante ainda. Nossa, obrigado. E passa o microfone, por favor, para Ademar. Nosso decano aqui da exibição, Ademar, com história, como eu falei, dispensa apresentações, e vai nos falar um pouco de tudo que ele está vendo. Boa tarde a todos, obrigado aí à SPCine pelo convite, é um prazer estar aqui. E quando eu li o tema da mesa, a sala de cinema do século XXI, me bateu numa coisa que eu estou procurando, é quem é o ser humano do século XXI. E tenho feito várias leituras, porque acho que é o ser humano do século XXI é que vai fazer a sala de cinema do século XXI. E quando você busca autores, busca literatura para saber o que está acontecendo, essa adesão ao individualismo e à tecnologia casados, de tal forma que é impossível, às vezes, você conversar 5 minutos sem que a tecnologia entre no meio ou coisa parecida, é uma modalidade nova. Assim como você não guarda mais coisas na tua memória e guarda no teu aplicativo, então uma parte do teu cérebro está deixando de funcionar como funcionava antes. Então, o cinéfilo, que é aquele que guardava um filme para relacionar com outro, ele pode ter no aplicativo isso para fazer, e não vai ser mais o cinéfilo que era dos anos 60, dos anos 70. Então, a minha preocupação sempre foi 2 coisas, tempo e espaço. Tempo em termos assim, que homem é esse, que ser humano é esse que eu estou propondo uma reunião? Porque o cinema continua sendo uma sala de reunião, independente de qualquer tecnologia. E, em termos de espaço, tipo assim, entra a tecnologia, a disposição e tudo mais, que você pode inovar. Então, isso colocado lá atrás para mim, foi uma coisa de aventura, de amigos que se juntou para pegar uma sala velha e fazer funcionar. E eu vivi durante 20 anos mais ou menos, com um dilema, como a gente poderia fazer isso sem estar presente, à distância? Como botar rodinhas, asas nos projetos? Projeto escola, professor, pré-estreia, uma série de coisas, porque o Brasil é um país não de uma cidade só, de muitas cidades. Então, a preocupação com o país que a gente vive ficou na nossa cabeça durante 20 anos de como fazer isto. Como ganhar isto, como jogar esse jogo. Uma parte nós fomos, assim, ao longo de 30 anos, vitorioso, que é um projeto que acho que não tem nenhum outro igual, com um patrocínio que dura 30 anos com a mesma empresa, mudando a empresa patrocinadora, mas o projeto continuando. Apostamos num punhado de coisas de inovação, pensando, antes dessa revolução tecnológica, pensando na questão humanista mesmo, que era, desde o conceito dos filmes, do casamento de filmes blockbusters com filmes locais, filmes diferenciados, e aí o conceito Artplex, que já tem 15 anos de implementação, a aposta que ninguém apostava em tecnologia mesmo, que é exponencial, que era a tecnologia do IMAX, que a gente trouxe o primeiro aqui para o Brasil, que há mais ou menos 10 anos, e que transformou o cinema no Pompeia, onde ele está, em líder na cidade de São Paulo, com 1.200.000 tickets por ano, misturando programações e casando na alta tecnologia, que eu considero, na tecnologia de projeção, o IMAX chegou a um dos pontos mais altos. É claro que agora está tudo em evolução novamente. Então, esses casamentos, a partir de um cineclube, nascendo de um cineclube, era uma preocupação espacial e uma preocupação de homem. Nos últimos tempos, você
começa a ter modificações de comportamento que, quando você fez uma rede, nós estamos em 6, o Espaço Itaú está em 6 capitais, com 58 salas, faz milhões de espectadores por ano, e tem que responder a N pedidos de todos os tipos, desde o filme brasileiro documentário que a gente lança nessas 8 capitais, a Clube do Professor que a gente tem nessas 8 capitais e que dá há 15 anos uma sessão semanal, todo sábado, gratuita para professores que fazem parte do clube, que hoje são 30 mil, ao projeto Escola no Cinema. Então, há uma série de ações, todas baseadas nesse humanismo, e que, com o advento da tecnologia, nós temos que agregar elementos também nisso. E, ao agregar elementos, a gente está falando, tipo assim, não de um local apenas, aqui, o Frei Caneca, e sim quando fazer ações que atendesse a mais locais do país. Porque o que você olha no país, eu já morei no interior e sei o que é ser asilado dentro do próprio país. Você vê uma concentração de coisas em Rio e São Paulo, que, se você mora em outro lugar, você se sente em outro país. Quando eu morava no interior, eu sentia isso. Eu não morava em São Paulo, e São Paulo tinha uma riqueza que não me pertencia, que eu tinha que viajar para cá. Aí, pensando nisso, a última novidade que a gente implementou, e sabendo que a gente tem esses 30 mil professores cadastrados no clube, nós temos relações com escolas em todas essas cidades, nós temos uma programação que diferencia as salas em todas as cidades. Aí, com o Laudos, que já tinha os trabalhos todos por satélite, nós passamos com ele um cabo, uma fibra ótica daqui do cinema até a antena dele, que fica a 1,5 km daqui. Gastamos agora, recentemente, este elemento para que a gente pudesse, no mínimo, diminuir essa distância da presença, dos eventos, do papo, da troca de conversa, da troca de experiência para as outras cidades. Então, o primeiro evento que a gente fez foi com o cineasta Rodrigo Grande, do filme No Fim do Túnel, em que ele, daqui de São Paulo, nós transmitimos para 5 capitais, após o filme, um papo com ele, com a participação via WhatsApp de todas as cidades aqui. Então, com o Clube do Professor na mão, com essa tecnologia que o digital disponibiliza, com uma política de programação que não é ideológica, ela é uma programação que vê, sim, o mundo como diferente, como casamento de diferentes, não o mundo como monocódigo. É claro que eu tenho que responder à economia de cada sala, eu tenho que pagar os custos de cada sala, e se o filme blockbuster é o que mais dá, ele está ocupando 2 salas, está ocupando, sim, 2 salas. Ele está, de repente, pagando aquela sala que eu não estou tendo o mesmo retorno. Então, esse movimento econômico, ao mesmo tempo político, tá, e cultural, é uma coisa que você fala assim, mas, espera aí, se eu aprontar alguma coisa para o século XXI, que ser humano eu estou atendendo? Já que ele está mais vinculado numa rapidez, coisa e tal. Eu pensei, olha, ainda continua o local de reunião. Quando você olha, eu estava lendo, buscando essas coisas, estava lendo o Sapiens, a Breve História da Humanidade, que discute a questão da biologia, do ser humano, da sua evolução, o Breve Século XXI, do Hobsbawm. Tudo que esse final de século XX e começo do século XXI transformou, que a gente não tem mais a mesma pessoa. Pobre de nós que somos da geração que está no meio da transformação. A nova turma que está vindo vai aparecer novos tipos, né, e que vão ser educados em um outro formato. Tá? Então, o cinema que nós estamos propondo vai ter que se adequar a esses formatos, a essas pessoas, e integrá-las dentro dos princípios de encontro que o cinema propõe. Tá? Aí, o que eu vejo, enquanto falar, então, agora, enquanto cinema do futuro, ele é uma sala de reunião, sim, mas ele vai ter que, forçosamente, se eu pudesse fazer uma empresa ideal, eu teria o cinema, a distribuidora e a plataforma, sabe? Que aí eu atenderia em todas as possibilidades a comunidade onde eu estou, entendeu? E, inclusive, a comunidade à distância, tá? Aquela questão, você repõe, hoje, quem mora no interior, diferentemente da minha época, ele tem acesso a informações de uma forma remota, mas mediado somente pela tecnologia. Tá? Você tem hoje como ver filmes, tá? Mesmo à distância, mas você não tem a experiência da reunião. Ora, por que hoje, que é a pergunta que eu gostaria de botar e para deixar para a gente debater, assim,
nos momentos em que você tinha que carregar projetor, que o projetor pesava, que a cópia era problemática, não sei o quê, você tinha muito mais locais propostos de reunião do que hoje, que a tecnologia, a partir de um pequeno projetor, você consegue fazer uma série de coisas e acabam não rolando, entendeu? Talvez seja o individualismo exacerbado, que é uma coisa que a gente tem na nova civilização, talvez seja a pressa, talvez seja uma série de elementos, mas a sala continua existindo e ela tem que propor. Então, com a tecnologia do Laudes, nós estamos propondo uma série de coisas, tanto para os professores como para os cinéfilos, de você poder fazer uma pré-estreia aqui em São Paulo, com todo o elenco, e esse elenco está conversando com gente de Porto Alegre, de Brasília, de Curitiba, de Recife, tá? Intermediado pela tecnologia, mas, no mínimo, diminuindo, num país continental, essa sensação estranha e ruim de cidades de primeira, de segunda, de terceira categoria, em termos de valores dessa presença. Essa é uma inquietação que eu sempre tive, talvez ancestralmente por ter nascido no interior e ter vivido até os 15 anos no interior, e sempre olhando essa distância, essa coisa, e querendo rompê-la. Acho que o cinema é um elemento presencial, tá, que pode romper isso e pode criar cidadania. Na realidade, acho que é isso o fundo dele, que é o fundo filosófico, político, que a gente trabalha, todo o trabalho, toda a dimensão do nosso fazer no cinema. Tá bom. Obrigado, Ademar. Eu vou fazer uma consideração aqui rápida, quer dizer, eu acho que aquela velha pergunta, quer dizer, vem cá, vai existir cinema daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Vai. Por que vai? Porque tem uma coisa insubstituível no cinema, que é o poder da reunião, é o poder da experiência fora de casa, com pessoas que estão, naquele momento, com o mesmo objetivo, seja de assistir um filme, seja de ter uma experiência como um drive-in, seja como participar de um game. Isso é insubstituível. Quer dizer, eu acho que o que vai combater, e eu concordo muito com a Ademar, esse individualismo que a tecnologia, num primeiro momento, traz, se você botar isso num ângulo histórico de anos, vai ser exatamente o poder da reunião. E isso é insubstituível. Ninguém consegue viver sozinho e você gosta. Uma sala de cinema cheia é uma sala de cinema cheia. Isso é uma experiência insubstituível. O contágio, se você está vendo uma comédia, o riso é muito maior, ele é muito mais solto. Se você está vendo um drama, a tensão é muito maior, e por aí vai. Mas, vamos lá, perguntas abertas, por favor. Quem tiver interesse em fazer as perguntas, por favor, levante a mão. A Silmara vai passar, vamos sortear três ou quatro perguntas, ok, Maurício? Vamos, a gente tem um tempinho, vamos indo. Vamos indo? Ok. Silmara. Deixa só, vamos começar pelo Facundo. Ademar, você estava falando da sala de cinema como um local de reunião, mas até hoje eu tive a impressão de que eu sou fã de ir ao cinema sozinho. Então, é um local de reunião, normalmente, de experiências quase solitárias, de pessoas que buscam um transe com a tela. Como você consegue perceber, num futuro, onde as pessoas estão cada vez mais socializando? Eu, pelo menos, estou percebendo que a ética, quando você vai assistir um blockbuster numa sala de shopping center, as pessoas já conversam, já usam seus celulares, elas têm uma outra relação. Não é mais aquela relação do cineasta de transe com a tela, que era aquilo que eu ia buscar. Ou seja, o local de reunião que reunia unidades de solitários, ele está começando a ficar um pouco mais... essa relação ética está começando a se dissolver. E lá no drive-in, por exemplo, a gente tem uma outra política de celular. A gente fala, bom, não use o celular durante a sessão, mas se você precisar responder alguma mensagem, alguma coisa do tipo, vá para o fundo da sala. Em algumas salas de cinema nos Estados Unidos já se permite o uso de celular. Tem salas que permitem o uso do celular, inclusive em rede de blockbuster, que também não é uma relação de transe mais. Como que você percebe essa relação de... O drive-in, por exemplo, a gente pretende criar uma experiência de comunidade, mais além. É uma sala de reunião, mas também uma experiência de comunidade entre as pessoas que estão fruindo um determinado conteúdo, que é uma aposta que a gente tem, que pode ser um caminho de como as pessoas desse século XXI vão consumir o recurso audiovisual no futuro. Como você vê isso?
Olha, eu me pauto pelo seguinte: quando você está com outras pessoas, entra aquele elemento que antigamente a gente chamava de educação, entendeu? Que era a questão do seguinte: eu não vou perturbá-lo porque ele não vai me perturbar. Eu tive uma experiência muito engraçada na TV Cultura, no Rio. Tem gente que é contra se comer em sala. Aí o cara me perguntou, o ator lá, o diretor e ator, falou assim: você é contra comer em sala? Não. Mas por que você não é contra? As pessoas ficam lá fazendo barulho. Eu falei assim: não, isso é educação das pessoas. Aí ele mandou buscar, ao vivo, um saco de pipoca para eu comer a pipoca sem fazer barulho. É verdade, ele fez isso, porque eu me preocupo no cinema, quando eu vou abrir uma bala, fazer barulho, aquele barulhinho que me irrita, eu não quero fazer para não irritar o outro. Aí o que acontece? Só que nós estamos vivendo uma coisa que eu estava brincando hoje, que vai ter clínicas daqui a pouco, de separar. Eu fui fumante durante 40 anos, parei de fumar sozinho, só mentalizando, e vai ter clínicas para separar as pessoas do celular. Escuta o que eu estou dizendo, porque... Não, já existe. Já existe. Não, porque, gente, eu não sou um dependente do celular, tenho celular há pouco tempo, não tenho nada em rede nenhuma, não participo de nada, tal, mas eu olho o que você está falando, tipo assim, eu me preocupo até na relação das pessoas. Network, que é um filme, a Faye Dunaway tinha uma relação sexual que ela estava mexendo na questão de como estava a frequência da televisão ou coisa parecida. Então, essa maluquice já existe, já está em curso. Eu acho que vai depender, eu não vou, por exemplo, nós não colocamos regras na sala. É claro que barulho de toque, a luz que dá brigas, tá? Cada comunidade meio que costuma, por exemplo, se você vai num filme blockbuster, é uma relação. Você vai num filme do Woody Allen, o meu filho tinha 15 anos, veio aqui no Frei Caneca ver um filme de Woody Allen com uma turma de 4. Negócio de adolescente de falar, eles levaram tanta bordoada da própria audiência que falaram assim: pô, aquele lugar é chato, né, para aquela idade e para aquele filme. Agora, no blockbuster, nós não temos reclamação, porque é a mesma educação para um e para outro. Tipo assim, se eu vou lá, eu vou no Pompeia, tem sessões populares no Pompeia que eu vou e sento só para ficar escutando e vendo a reação das pessoas, que eu vejo leituras diferentes. Há leituras diferentes de plateia para plateia. Eu digo para você, entre o público do Cinearte 1 e o público da Augusta, tem uma diferença enorme de quem é que vai lá e da reação que tem. Se eu boto ópera, ele funciona mais no Cinearte, no Conjunto Nacional, do que na Augusta. Por quê? Qual que é a diferença? Qual é o perfil desse público? Eu acredito mesmo agora, como política, de deixar que a plateia, é claro que você faça a sua autorregulamentação. É claro que já tivemos briga, já tivemos tapa na cabeça, já teve não sei o quê, que você tem que ir lá e administrar. Skittles. Jogar, confete. Então, agora, eu sou crente no humano, né, que, tipo assim, bota essa turma aqui, eles vão ter uma autorregulamentação para viver 2 horas juntos. Tá? Senão, nós estamos perdidos. Né? Só um minutinho, está chegando o microfone para você. Bom dia, meu nome é Diogo. Eu sou do tempo que a gente discutia cinema e brigava de porrada por conta do filme. Eu acho que se uma sala de cinema é uma sala de reunião, ela é uma sala de reunião por conta do filme. Só por conta do filme. Mas, enfim, quer dizer, ouvindo aí um pouco a fala geral, quando o Facundo começou a falar, a primeira ideia que me veio na cabeça é assim: o teatro, quando entra em crise, a primeira coisa que o pessoal faz é voltar aos clássicos, a montar Brecht, a montar Shakespeare, né, até recomeçar a encontrar o caminho de novo da função do teatro, do discurso, da palavra, aquela coisa toda. E a sequência da conversa vai para assim: eu estou no Brasil, eu estou num país de 8 milhões de quilômetros quadrados. E esse é um país de litoral, né? Existe toda uma outra parte desse país que não participa dessa conversa aqui. Quer dizer, toda a conversa de cinema ela gira em torno de 10% do público que vai ver filme no país inteiro. E nós temos uma população de 200 milhões de habitantes e de 95% de municípios que não têm sala de cinema.
né, com várias tentativas de projeto de chegar numa possibilidade que, de repente, São Paulo se está concretizando com o que se estão chamando de circuito SPCine dessas salas populares, ou do cinema social, do cinema comunitário, coisa parecida. Né? Então, é gratificante também ouvir a conversa da Ademar, porque, porra, desculpe, saiu sem querer. O filme, quer dizer, o cinema ainda é uma forma de expressão do homem em que ele transmite alguns valores numa sociedade onde a gente está vivendo, onde vive num momento muito tenso, meu Deus do céu. Eu estou muito tenso com o país e com o tempo que eu vivo, apesar dos meus cabelos brancos, saber que meu tempo pode ser muito curto, mas muito preocupado com tudo isso. Eu acho que o cinema faz parte de todo esse processo. Então, me pergunta assim, por exemplo, numa boa, o Fagundo, quer dizer, qual é a relação da pipoca, no caso, no faturamento da tua sala, né, do drive-in? Qual é a relação de faturamento mesmo, numa boa, assim, quer dizer, se tem uma coisa que cinema é fundamental, além do filme, é a pipoca, meu querido, fora disso, quer dizer, mas no teu caso, como é que é essa relação? Aí é uma relação mesmo de consumo, né, dentro da tua fala que você falou. Eu vou te contar. Só para concluir minha fala, aí você fica à vontade para não tomar muito tempo, que eu estou tomando muito tempo. E dizer assim, qual é uma pergunta-chave? Assim, o Maurício, desculpa, você colocou essa questão que me parece que é o ponto fundamental. Quer dizer, o que é o problema fundamental do cinema brasileiro? Qual a unanimidade? Falta de tela. É a falta de tela. Quer dizer, qual é a garantia que a cidade de São Paulo tem de que o circuito SPCine se mantém no próximo governo? Existe uma lei que garante isso ou não? Começo? No drive-in, o Belas Artes fica com um ticket e o Riviera, o Grupo Vegas, fica com a parte de alimentos e bebidas. A gente tem fora a pipoca, até porque a pipoca também é do Belas Artes. A gente não vende pipoca dentro da sala, a pessoa pode entrar com pipoca, mas ela compra ali na bomboniere do Belas Artes e entra com a pipoca. O nosso ticket médio é de R$22 por pessoa, por sessão. É um ticket médio relativamente alto, se você for parar para pensar. E é bom o suficiente para que o Belas Artes venda só o ticket. A gente aumentou, com essa experiência, a gente aumentou a quantidade de pessoas dentro da sala, aumentamos a ocupação, e, portanto, é um ótimo negócio para o Belas Artes. É bom o suficiente para eu manter a estrutura de comida e bebida ali, com 5 funcionários dedicados a isso. Eu tenho lucro ainda na sala. E ainda tem a parte de eventos e patrocínio que nos possibilitou ficar... A sala foi custeada por patrocínio. Eu não gastei um centavo para montar a sala. Então, do ponto de vista de negócios, é muito interessante. Só uma observação sobre isso, falando de negócio, cinema. Durante muito tempo, o cinema funcionava com um projetor que durava 30, 40, 50, eu já vi pré-históricos aí com 70 anos. Você trocava a lâmpada, passava uma graxa, apertava um parafuso e o projetor estava funcionando. Quando migrou, o cinema passou a ser digital, é muito parecido com isso aqui. Dura 1 ano, 2, o projetor de cinema tem uma obsolescência de aproximadamente 5 anos. O custo do cinema mudou completamente. E lá atrás, o que impulsionou a digitalização foi o 3D, porque aí o cara tinha um ticket 25% mais caro. Quando, principalmente, a maioria dos exibidores, salvo algumas exceções, e a gente conhece vários, colocaram um projetor digital, ele achou que ele estava salvando o cinema dele. Eu brinco que ele só saiu da UTI para a CTI, e a tendência é que ele volte para a UTI. Por quê? Isso custa mais caro. E aí o cara colocou só o projetor e esqueceu de fazer tudo isso. De investir na sua bombonière, de gerar um novo ticket, de criar uma nova experiência para que o seu cinema seja mais frequentado, você tenha um ticket maior, consiga custear a sua brincadeira, que foi a digitalização. Só um breve parênteses falando de digital. Tá bom. Deixa eu começar te dizendo o seguinte. Ainda não temos uma lei específica para o circuito de salas, mas temos 2 movimentos que provavelmente vão culminar em lei. Quer dizer, existe uma lei que está sendo um PL do Circuito de Cultura do Estado de São Paulo. Como é que chama? Da cidade de São Paulo, aonde as salas de cinema são uma parte integrante. E isso foi para a Assembleia no final, há 1 ou 2 meses atrás, e está ali o embrião para que o circuito de salas seja amparado por uma lei.
como na área que a SPCine também conseguiu fazer um programa que tem sido muito exitoso, que é a Film Commission. Essa sim, o prefeito, inclusive, anunciou aqui na quarta-feira que ele mandou já o PL para tramitar na Assembleia. É um modelo que a gente gostaria que as salas de cinema também tivessem como uma proteção para que elas estejam aí por muito tempo, e mais do que isso, aumentem, né? O programa, nós temos identificados um potencial, talvez até de 80 salas. Em vários outros céus, quer dizer, nós ocupamos 15 céus de 46, a administração do Haddad iniciou mais 8 obras, e algumas bibliotecas se adequam, como a gente vai inaugurar essa 19ª sala na Roberto Santos, que tem uma sala exclusiva, que aí é o ideal, porque nos céus nós estamos em espaços multiuso, mas a sugestão é boa, estamos torcendo e trabalhando por ela. Fazer a pergunta aqui, Sara. Eu queria só saber assim, uma impressão mesmo pessoal de vocês sobre até quando vai haver viabilidade econômica para a continuidade da existência de salas de cinema no padrão tradicional. Eu tenho ido várias vezes ao cinema ver filmes incríveis e tem 3, 4 pessoas na sala, o que realmente não é interessante para o cinema. Eu pergunto até quando esse sistema de tela grande vai suportar economicamente, sem os atrativos todos da pipoca, do hambúrguer, a criatividade que gira em torno do evento ir ao cinema, para além, entendeu? Eu queria ouvir de vocês, porque isso é uma preocupação grande para o cinema, como para os produtores, para quem faz cinema, como atividade cultural no país. Antes de mais nada, sou teu fã. Precisava falar isso. Olha, eu vou te dizer que a taxa de ocupação hoje deve estar o quê? Da indústria, você sabe, Ademar? 20? Entre 20 e, no máximo, 25. Acho que a pergunta já está meio que respondida com essa taxa de ocupação, que é muito baixa. Eu acho que o Ademar tem uma taxa de ocupação um pouco maior, né? Ou não? Você continua... A taxa de ocupação que dá o negócio de cinema, ela é muito, às vezes, concentrada no final de semana. E quando você fala 20, é porque no final de semana tem 45, 50, e dia de semana cai. Especialmente as primeiras sessões, que são mais vazias. Mas, assim, eu vejo, por exemplo, a sala de cinema independente em São Paulo, quase todas elas precisam de um apoio institucional. São raras as salas de cinema como o Cinearte ou até o Reserva Cultural, que são salas que não dependem de patrocínio para serem viáveis. Até o Caixa Belas Artes precisa desse patrocínio de uma grande corporação. Para mim, uma das salas que eu mais gosto de frequentar é o Reserva. E o Reserva tem uma bomboniere, ele tem uma boulangerie, ele tem uma livraria, o próprio Itaú tem ali na Augusta. Ele compõe o negócio. Eu frequentei mais de 60 salas de cinema gringas independentes nos últimos 2 anos. Eu fiz uma programação, viajei só para ver sala de cinema independente. Todas elas tinham alguma coisa em comum. Uma bomboniere muito forte, uma operação de alimentos e bebidas. Agora eu fui para Nova York, numa sala que virou uma coqueluche, que se chama Nighthawk Cinema Club. É uma sala com 50 lugares, mas que tem um restaurante na frente. Então, essa relação das pessoas comerem, e que era uma relação que, por exemplo, existia entre Belas Artes e Riviera. As pessoas viam um filme no Belas Artes e depois iam para o Riviera para tomar um chopp e falar sobre o filme. Essas operações, essas experiências, elas estão se fundindo. O próprio Alamo Draft House, que é uma sala do Texas, que veio aqui, inclusive, num painel de ontem, começou como uma choperia. E hoje é uma das salas que mais expandem nos Estados Unidos. Estão para abrir papel em bolsa. Eu acho que não tem muito como fugir dessa lógica, romper com porque o mundo está mudando. A gente está saindo de uma lógica industrial para uma lógica mais artesanal. O pão de queijo que você consumia não é mais o mesmo pão de queijo que você consome hoje. O hambúrguer não é mais o mesmo. Nada é mais o mesmo. Acho que a gente está criando uma lógica do artesanal por trás de tudo. Eu acho que a sala de cinema não vai mudar também. Isso pode servir como uma crise para a sala de cinema industrializada, onde você tem a lógica da batelada, né? O filme, a audiência, a pipoca, a Coca-Cola, troca. Ou então para umas salas que, por exemplo, você não desliga o projetor nunca, e você entra na sala como se fosse um restaurante. Eu vi várias sessões de cinema onde você jantava vendo um filme, ao mesmo tempo. Então, eu acho que essas experiências que antes estavam compartimentadas em equipamentos diferentes, elas estão começando a se fundir.
Eu acredito que salas menores, que tenham um bar, que tenham um bom café, que tenham uma boa bombonière, que te tragam uma experiência que não seja necessariamente do blockbuster, porque também com a quantidade de conteúdo disponível hoje, uma geração, 2 gerações, por exemplo, não viram Goonies no cinema, ou não viram ET no cinema. Por que você não pode trazer esse filme de novo e desnudar ou o Banquete, ou os clássicos brasileiros? Tem uma geração que não viu, 2 gerações que não viram esses filmes em tela grande, e que também não encontram no suporte de streaming ainda. Então, eu acho que essa experiência, o grande desafio é como criar uma sala de cinema para pessoas que estão consumindo cinema por streaming, que tem hoje 18, 16, 15, ou consomem games por streaming, ou que o conteúdo de game, cinema, está ficando cada vez mais difusa, cada vez mais porosa essa barreira entre cinema e game. Então, é criar uma experiência que permita que essas pessoas sejam cinéfilos no futuro, que eu acho que a dimensão do cinéfilo vai mudar também. Essa relação de transe que eu tenho, que você tem, que grande parte da nossa geração tem, aquela relação de escapismo com a tela por 2 horas, para você se dissolver teu ego quase, ela está mudando. Então, a gente tem que responder com equipamentos culturais e salas que também respondam a essa forma de consumo de cinema, onde o hambúrguer já não atrapalha mais. Porque a gente já teve essa experiência. Eu me lembro que existia uma sala na Duque de Caxias, que eu assisti ET, na década de 80. A sala tinha 3 telas, com 3 projetores. Você se lembra dessa sala? Cine espacial, né? Você não sentava em poltrona, você sentava em umas cabines e você escolhia para qual tela você assistia o filme com 3 projetores sincronizados. Isso eu estou falando em 84, aqui na Duque de Caxias, que para hoje seria super avant-garde. Hoje se fala, não, tem uma sala de cinema que tem 3 projetores e cada tela está num canto da sala e você escolhe para qual das telas você vai ver o filme, porque você senta em cabines como se fossem cabines de um diner. Porra, isso é super avant-garde hoje. Quer dizer, esse tipo de experiência, o próprio Cine Marrocos, esse tipo de experiência que a gente tinha, ou drive-in, que era uma experiência de você assistir um filme dentro de um carro, a gente perdeu todas essas maneiras diferentes de consumir audiovisual. E eu acho que elas vão ser resgatadas de alguma maneira. A gente volta a ver drive-in aqui em São Paulo, em alguns estacionamentos. No Shopping São Caetano teve uma experiência de drive-in. Eu acho que a gente está indo para esse lugar. Espero. A resposta da primeira pergunta, se tem como sobreviver sem estar junto, não tem. Porque a parte bombonière e todo o resto representa economicamente um valor muito considerável para o cinema. Ele comentou lá atrás, a gente acabou passando batido por uma coisa que é o filme nacional na tela, e a gente está brigando porque o Brasil tem pouca tela, o cine está esticando. A gente tem 2 coisas muito simples. A gente bate no exibidor, que o exibidor coloca o blockbuster e não coloca o filme nacional. E ele tem cota de tela para cumprir. Aí ele tem que colocar o blockbuster, porque ele tem que pagar a conta dele. E o Ademar começou a fala falando, às vezes eu tenho 2 salas ocupando com blockbuster, mas o que ela está gerando de dinheiro é o que me permite ter uma programação diferenciada na outra. Só que você tem 6 salas. O Brasil tem uma média de 3 salas por cinema, crescendo aos pouquinhos para chegar em 4. Se não tiver a forma de incentivo, e aí a gente fala de cota de tela, você tem para os exibidores, por exemplo, o par que acontece no final do ano. Vem muito direto ao que a gente estava falando de eles colocaram um projetor e resolveu a vida do cara. Não, porque colocaram o projetor, aí o cara conseguiu cumprir a cota de tela dele a duras penas e vai ser premiado no final do ano. Aí ele é premiado com um valor que ele só pode usar para digitalização ou acessibilidade. Ele não pode comprar uma pipoqueira nova. Ele não pode comprar uma estrutura para poder ter hambúrguer. Como é que ele vai sobreviver? Desse jeito ele não vai sobreviver. E a gente tem um processo da expansão dos internacionais, que eu já vi projeto de expansão para cidades de 200 mil habitantes, que vai começar a ocupar os 95% de municípios que ainda não tem. E ele vai com o by the book. 6 salas, stadium, passar, blockbuster, que é o que ele precisa para pagar o investimento dele. Então, existe ainda uma coisa conceitual, lúdica, a gente precisa incentivar o cinema nacional, precisa incentivar as outras coisas, mas precisa incentivar que existe um negócio. Existe uma coisa que visa um ticket de R$22 por cabeça quando entra ali, para poder manter aquele negócio. Então, essa visão de negócio, às vezes, cai para o lúdico, para o autoral e esquece da existência. Isso, posso só complementar uma coisinha? Desculpa.
E pensar também o que é uma sala de cinema. Será que essa experiência de comunhão em torno de uma tela ela não pode acontecer? A gente tem um espaço aqui em São Paulo que chama Mirante 9 de Julho, que era o antigo Mirante de 1939, que a gente colocou uma tela-cinema na laje do Mirante e usamos uma escadaria como auditório. A gente passou Califórnia, da Marina. A gente teve uma audiência de 700 pessoas em uma sessão. Por quê? Tudo bem, não se pagava, mas era um filme nacional, ao ar livre, estava chuviscando no dia, a gente colocou um carrinho de pipoca, vendemos cerveja. Só nessa venda de pipoca e cerveja a gente custeou o aluguel do projetor. Então, o que é essa sala de cinema? Será que a gente está vendo muito cinema ao ar livre? A gente está vendo... Na gringa, você tem experiências de rooftop cinema clubs, que ocupam as lajes, as partes superiores dos edifícios, com exibição de cinema, com vendas de tickets assim, de 50 pounds cada. Porque as pessoas... Cinema vai passar a ser uma experiência onde o filme é um fio condutor estético, de uma experiência de comunidade. E não necessariamente uma relação solitária com aquele diretor ou com aquela obra, como era antes. Eu, pelo menos, acredito nisso. Desculpa, Ademar. Não, eu só gostaria de colocar a escala industrial disto, né? Porque, tipo assim, quando a gente está falando, se em cada cidade tivesse um agitador que fizesse isso, você teria povoado N espaços e tal. Essa é a rodinha que eu passei 20 anos na minha cabeça. Como é que é botar a rodinha? Como é que daqui eu ajo em Porto Alegre, eu ajo em Salvador, eu ajo em tal lugar? E mais, na taxa de ocupação, você tem um jogo de... se você perguntar para o maior exibidor aqui do país, o que ele vende, ele fala assim, eu não vendo cinema, eu vendo pipoca. O cinema é para atrair pessoas para eu vender pipoca, porque o ganho dele está na pipoca, está no comercial e tal, porque o cinema, conforme sobe o público, sobe o custo, que o rental do cinema não muda, o da pipoca muda, e o ganho da pipoca é grande, tá? Que às vezes sustenta o cinema. E numa escala industrial, que você fala em 3 mil salas no país, que é pequeno para atender à demanda organizada, o Brasil deveria ter hoje, ele já teve mais de 3 mil salas nos anos 70, que a população era de 90 milhões. Hoje nós temos 200 milhões e temos 3 mil salas, 3.100 salas ou coisa parecida. Então, a demanda industrial... que você pode ter, a demanda, que eu acho que o mundo do sonho é uma demanda industrial, você atender uma demanda da população sem perder a diversidade, porque eu concordo com você, tipo assim, existe em cada cidade aquela parte da população que quer a inovação, quer a experiência, coisa parecida. Ora, na época do cineclube, nos anos 70, essa parte se mobilizava tanto mais que você tinha 500 cineclubes no Brasil. Cara, tudo bem, tinha uma ditadura e tinha que lutar contra a ditadura. Então, eu não vou querer outra ditadura para aumentar o número de cineclubes, fora de mim, mas era uma relação, foi uma relação que, quando terminou, não, eu passei esse período, que o pessoal ia no cineclube, agitava o cineclube como uma bandeira política de fazer alguma coisa. A hora que acabou, eu fiquei no Rio, criando a Estação Botafogo, porque todo mundo foi embora, foi para os partidos, foi para não sei o quê. E aí eu falo assim, espera aí, a vinculação com a atividade, né, com a atividade de cinema, eu vi ela efetiva das populações em geral no Brasil, nas cidades, olhando o Brasil como um país continental, na época em que isso tinha uma outra motivação. Tá? O que você tem nas políticas públicas, sim, de prefeituras preocupadas em atender os 90% de municípios que não têm cinema, que não têm teatro, que não têm... E que há uma dificuldade quando hoje a facilidade tecnológica é enorme. Então, é uma dicotomia que é coisa do país. Eu vejo como coisa do país, tá? E olhando, não na ótica, não tenho nada contra a questão da mobilização, da questão do alimento, acho que o alimento é fundamental para o circuito sobreviver. E só um lembrete, as salas de rua, o Cinearte, por exemplo, ele custa mais caro que as 9 salas aqui do Frecaneca. O Belas Artes deve custar mais caro do que as 10 salas do... O Belas Artes não, o Reserva deve custar mais caro que as 10 salas do Pompeia, porque ele não tem o shopping que faz o equilíbrio econômico-financeiro. Tá? E isso é, de fato, aí as prefeituras pegam, elas não conseguem andar, pegam esses espaços, não conseguem andar. Ao colocar na iniciativa privada, sem as linhas de aparelhamento ou coisa parecida, ou o circuito SP Cine, ele está existindo em cima de um local
que é inteligentemente usado, sem custo locatício, tá? E que é um bem direto à população, tá? Que não depende dessa manutenção. Eu vejo isso, só para alertar, porque se tiver algum patrocinador aqui, o Cinearte aceita tranquilamente. E junta com isso também, são elementos do tipo assim, a distribuição do filme, a andança do filme, coisa parecida, que a população quer. Aí aumenta a pirataria, aí entra todos os descaminhos. Pessoal, a gente agora tem que dar uma dimensionada. Tem mais alguma pergunta? Então, vamos... Nossa, temos 4 perguntas aqui, vamos fechar aqui, tá bom? Vamos lá. Eu queria fazer... Meu nome é Adil, eu sou exibidor lá do Rio de Janeiro, e eu queria colocar uma questão para o Ademar. Ademar, você estava falando das suas aflições, que na sua cabeça de 20 anos, hoje eu estou com uma aflição. Eu saí lá de um debate, lá no outro auditório, em que um grande exibidor disse que o cinema, daqui a pouco, vai exibir, dentre tantas coisas, também filmes. Aí o rapaz da Cine Livre agora falou exatamente a mesma coisa, não é isso? E aí, eu estava aqui conversando com a Daniela, e aí eu falei assim, a minha esperança é o discurso do Ademar. Aí você começou a falar, e falou das várias atividades que você faz, e, para meu consolo, todas elas baseadas em filme. Ou seja, você falou filme para professor, filme para criança, filme. Sempre filme. Eu passo o jogo também. Passo a obra. Aí, não, exatamente, como eu sei que você passa jogo também, e isso me preocupa, eu fiquei pensando o seguinte, será que esse cinema que nós estamos pensando aqui para 2000 e não sei quanto, ele vai existir se nós fizermos alguma sugestão do rapaz ali e tal, a gente ter o filme como um dos ingredientes? Será que cinema vai ser cinema se não passar filmes? Será que essa galera toda que está aqui, que faz filmes, a Daniela estava me falando da apreensão dela, se não tiver cinema, vai continuar tendo entusiasmo de fazer filme? Será que o Netflix... Desculpa, só para perguntar, vou terminar agora. Ele falou que já está fazendo um movimento para o Netflix, né? O Netflix tem esse, enfim, revolucionando o mercado de exibição e tal, e ele falou que o Netflix ainda não respondeu. Será que o Netflix tem interesse em passar o conteúdo dele nos cinemas? Será que o Netflix não é concorrente dos cinemas? Enfim, a minha pergunta para você, Ademar, que eu sei da sua carreira toda, cinema existirá se não tiver filmes? Eu volto ao que eu comecei a falar aqui, não só do cinema, mas da sala, que tipo de ser humano vai existir no futuro. Esse ser humano que está se gestando, porque eu acho que está gestando, como diz aí os escritores, historiadores, eu recomendo que esse Sapiens, vocês leiam a breve história da humanidade, que está vindo uma gestação de um novo tipo de humano. Ora, quem sou eu? Isso me angustia violentamente em termos de pensamento, de leitura, de saber, porque são movimentos que você não consegue mudar. O Hobsbawm, quando fala do liberalismo, do breve século XX, de todas as guerras, e como termina o século XX, fechando em si o indivíduo, relacionamento com a globalização que acontece, todos os elementos que acontecem no final do século XX, cria um tipo que é outra coisa. Tá? E nós estamos vivendo períodos agora também de mudanças que ficam mais confusos ainda, mas nessa gestação do ser humano é que vai responder que cinema que ele quer. Porque quem fala é quem faz. O ser humano que está. Eu não, tipo assim, a minha proposição para uma plateia, ela pode pegar ou não. Se você ficar propondo para uma plateia e ela não responder, você vai fechar. Com relação à Netflix ou qualquer outro tipo de coisa, eu vejo mesmo o cinema se mantendo como uma comunicação em comunidade e que nada impede que a plataforma também seja do cinema. Sabe, que o cinema tenha a plataforma. Porque hoje o cinema fica carimbando filmes e, como as empresas estão preocupadas com a larga escala, elas não estão preocupadas com o mergulho, mas, por exemplo, eu tenho na minha cabeça que eu vou mergulhar.
Mergulhar significa o quê? Em vez de eu carimbar simplesmente para outro fazer outra coisa, eu seguro de ponta a ponta. Eu vou atrás de ponta a ponta, porque, às vezes, você tem o discernimento de saber, por exemplo, um filme sobre yoga dá 50 mil espectadores no Brasil, poderia ter dado 100 se eu tivesse botado um pouquinho mais de dinheiro. Existe espectador, existe filme, existe meio de fazer um negócio, só que eu vejo que, de repente, para você, economicamente, rodar, talvez tenha que ser mergulho e não voo planante. Tipo assim, o voo planante, que é esse industrial, eu abro 500 salas no país, dificilmente eu vou conseguir cuidar das 500 salas de uma forma preciosa, entendeu? Então, você cuida em programas. Tá? O que a gente faz? Os 30 mil professores que eu tenho, que a gente tem no Projeto Escola, que a Patrícia coordena, a gente fala com eles, não sai em jornal nenhum, e tem há 15 anos. Então, é um programa? É um programa. Agora, tem uma ressonância? Tem, em cima de um público cinéfilo de hoje. É inovador em termos de criar um novo espectador? Que espectador é esse? Esse espectador está aparecendo. Por exemplo, o Games, que ele falou do Allianz Parque, que foi transmitido, lotou as salas numa rapidez enorme, né? E era uma questão de falar assim, espera aí, que público é esse? Tá indo, às vezes estava indo naquele cinema pela primeira vez, nem sabia da existência do cinema. Tá? E a gente passou em vários locais do país. Então, essas atitudes, você tem que ficar atento. Agora, é normal você ser conservador, mas é bom abrir a cabeça, e que a gente encontra cada vez menos, tá? É abrir a cabeça para o aspecto não tecnológico da formação de plateia. Tá? Porque eu falo assim, o 3D, o cinema usou o 3D para se rejuvenescer. A própria tecnologia do IMAX, a tecnologia do som Atmos, a melhoria tecnológica é um elemento que agrega, mas ele não é formador necessariamente de plateias. É claro que a exigência tecnológica das plateias aumenta e você atende, mas não forma plateia. Eu acho que forma é a apresentação de conteúdos. Aí não importa que seja A, B ou C, o fato de alguém sair de casa e ir para um local de reunião é o ponto primeiro e básico, e que a gente tem que ganhar este indivíduo, que ele é um cidadão. Ele não está na frente da televisão dele e fez um movimento que é igual ao movimento de qualquer cinéfilo, que é sair de casa e ir para o cinema. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas a minha preocupação continua do mesmo jeito. A angústia não vou resolver, porque é minha, é tua, é de todo mundo. Entendeu? Vamos lá, perguntas um pouco mais sucintas, com respostas também mais sucintas. Eu tinha fechado 4 aqui, vai ser... Não, vai você. Mas a gente vai ter que, alguma hora, tomar um partido. Alô? Oi. Boa tarde, meu nome é Bruno, lá do Rio de Janeiro. Eu, às vezes, não vai soar um pouco mal, eu me sinto um velho, com uma plateia de velhos, ouvindo coisas velhas sendo faladas. A gente está discutindo aqui. O que a gente discutiu aqui, embora coisas aparentemente novas, a gente está tomando uma estrada que está levando o cinema para a curadoria. Curadoria, eu com a minha cabeça de velho, é museu. Tá? Por que a gente não fala? O cinema é negócio. A gente tem que fazer negócios aqui. Ontem a Silvia Cruz, na palestra também da SPCine, falou que os filmes dela, Silvia Cruz é quem mais lança filme pequeno no Brasil, né, uma referência, que no cinema ela não faz nem 10% do faturamento dela. Então, por que a gente está pensando em curadoria, quando talvez a gente tenha que pensar em mídia? Por que o cinema não vai virar mídia? Vai ser a relação 50-50, é uma relação de 100 anos atrás. Quando o cinema nasceu, talvez já fosse 50-50 distribuidor e exibidor. Por que a gente não fala? As poltronas de avião são vendidas com valores diferentes, de acordo com a demanda. A gente vende todos os malditos ingressos de cinema, seja de terça-feira, primeira sessão, ou a de sábado, todos pelo mesmo preço. A sessão que tem mais demanda, supostamente é mais cara. A gente vem Rio-São Paulo por R$1.000 se a gente comprar de véspera, mas a gente vem por R$100. Então, a gente está discutindo coisas que me parecem pensamentos antigos com ideias novas. Eu não vejo pensamentos novos. Enfim, estou criando polêmica. O negócio do ingresso de saída não é bem assim, né? Você tem a quarta-feira com 20%, você tem... Ele é cheio no final de semana. Não, mas essa parte de ingresso é exatamente o que eu queria entrar para responder do que é novo. O novo esbarra em alguns contratos antigos que é desesperador. Eu vi um relato ontem de um amigo falar para mim assim,
Tem um casal de amigos que moram no Leblon. Eles vão ao Kinoplex Leblon na última sessão de sexta-feira, sentam no mesmo lugar. Não tem ninguém da Kinoplex aqui? A Kinoplex não sabe disso. Porque você não tem acesso ao seu cliente. Vou falar claramente da minha situação. Nós já levamos mais de 1 milhão de pessoas para assistir conteúdo alternativo no cinema. Se eu tenho mailing das pessoas que falam comigo. Da última UEFA, 26 mil pessoas, 96% desses tickets foram vendidos online. Eu não consigo falar com nenhum deles, porque isso é uma propriedade de quem vende o ticket. E aí você mata o que você acabou de falar do marketing da brincadeira. Ontem eu assisti aqui um papo fantástico da parte de geolocalização, da parte de marketing digital e etc. Isso está baseado em informação. Quem está gerindo os negócios hoje ainda está baseado, infelizmente, na programação, por isso que é a curadoria. Bom, polemizou. Vamos lá. Oi. Então, o Adil estava falando, né? Eu sou cineasta e eu tenho essa preocupação com o cinema, sala de cinema, e a gente poder exibir os nossos filmes. O Ademar falou da questão da formação de plateia, né? A gente tem muito essa preocupação da formação de plateia pro filme brasileiro. Então, assim, se a gente não tem os cinemas, a gente também não tem aonde exibir nossos filmes e formar as plateias para os nossos filmes. E é aquela coisa, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? A gente não mostra o filme porque não tem plateia, a gente não tem plateia porque não mostra os filmes. E pegando esse gancho, sendo mais específica, falando da questão do documentário, a gente tem percebido, nós documentaristas, né, o Rodrigo está aqui também, que tem existido cada vez menos dinheiro, né, fundo setorial mesmo, está cada vez mais dando menos dinheiro para a produção de documentário. Eu queria saber, do Ademar principalmente, né, o Adil, o Ademar, são pessoas que valorizam o documentário, exibem sempre que podem. Como é que está, nesses últimos anos, né, essa proporção do documentário na tela? E queria saber também se no Cine Drive-In vocês exibem documentário. Olha, eu acho que tem bastante documentários, sim, que são apresentados no Brasil. Tanto é que, há 10 anos atrás, pensando nisso, a gente fez o que a gente chama de deitar a programação. Tá? O filme entra com uma semana com 4 sessões, ele não deu, ele tem que sair fora. Então, isso castigava quem? Os filmes pequenos e, principalmente, os documentários. Ao deitar a programação e criar um horário, 18 horas, 20 horas, e segurar 4 semanas, você botava no jornal 4 semanas o nome do filme, o que provocava a andança dele na outra mídia, no DVD ou coisa parecida. Quando o cara chegava na livraria, ele lembrava do nome do filme, porque o filme tinha ficado um mês no olho dele, né? Mesmo que ele não tenha assistido. Então, eu acho que o que tem há uma produção, sim, grande de documentários. E como eles são feitos, se são com benefícios, ou coisa, agora, o que chega para a gente é bastante grande. Outros países que a gente consulta, fala assim, porra, não tem tanta programação de documentário e não tem tanto documentário entrando em tela de cinema. Tá? Porque o espectador privilegia o documentário em outras mídias. Quando ele se depara entre uma ficção e um documentário, se você fizer o teste, a tendência dele ir para a ficção é quase que 90-10. Tá? Tanto que a Petra, do Helena, eu coloquei tudo isso para ela, ela botou as meninas para fazer promoção do filme dela na bilheteria, porque na hora que o cara fala, eu vou, carreava para o documentário, entendeu? E o filme fez 65 mil espectadores, um documentário, tá? Também nesse formato. Eu acho que é nicho, tá? É uma programação de nicho. Todas as exceções confirmam a regra, qualquer filme documentário que deu 200 mil, ele vai confirmar a regra dos demais, e que ele precisa de permanência, tá? de visualização, pelo menos do nome, porque o espectador vai procurar na TV ou no vídeo. Eu acho que é isso. Tipo assim, eu não vejo... Eu acho que são políticas mesmo, de programação. Encerrando aqui, então, por favor. A gente abriu o Drive-In faz 3 meses, então acho que o primeiro documentário que a gente vai ter agora é um documentário sobre o Zappa. São sobre o Zappa, o músico. Então, são documentários mais musicais, mas documentário, por exemplo, a gente está tentando levá-los, por exemplo, tem um documentário agora paulistano que se chama Time Will Burn, de uma cena musical paulistana do começo dos anos 80, pós-punk, pós-new wave, pin-ups, dessas bandas que surgiram em São Paulo
no começo dos anos 80. Então, a gente vai exibir esse documentário numa casa de show e, depois do documentário, a gente vai colocar uma daquelas bandas da década de 80 se apresentando num show de lançamento do seu acervo digital. A gente está tentando cruzar o documentário, por exemplo, musical, com as bandas que se apresentavam naquela época. Do Cine Joia, a gente exibiu também um documentário nacional sobre um tatuador. Então, a gente está tentando espaços não convencionais para uma programação que é relativamente nichada, né? Eu sou fã de documentário, mas não é todo mundo que usa o documentário como uma primeira escolha quando vai procurar algum conteúdo audiovisual. Como a programação é muito nichada, especialmente no nosso caso, que somos, enfim, a gente tem aparelhos para música, casas de show e tudo mais, a gente contextualiza com música e, nesse caso, a gente tem sucesso. Acho que uma coisa conversa com a outra, você consegue criar sinergia suficiente para justificar a ida das pessoas até o lugar. Eu sou o Beto, do Rio de Janeiro, e o que eu queria colocar aqui, com relação a essas... os municípios que não tinham sala de cinema, estava sendo gestado no Brasil, com o antigo secretário, um modelo de sala que é o modelo que eu acho que é um pouco que o Adhemar fala, que é o ser humano do futuro, que seria um modelo para ocupar, onde não tem município, mas salas multiusos. Salas multiusos podendo caber todo tipo de tecnologia, mas que eu vi experiências fora do Brasil, que as experiências como jogos, realidade virtual, 360 e cinema misturam o público e acabou tornando a reunião, os objetos individuais, a ópera, o game, o pai que vai ver a ópera levando o filho no mesmo espaço de entretenimento para jogar games, e aí o encontro. Um encontro, novamente, cabendo DJ, livraria, palestras, todo tipo de coisa. Essa novidade de uma sala multiuso no Brasil, o que ela teria novidade era de que você baixaria conteúdo e subiria conteúdo, o conteúdo local, em rede. Então, ao mesmo tempo que uma bailarina estivesse se apresentando em Caxias, no Rio de Janeiro, uma banda em um outro cinema poderia estar interagindo com ela em tempo real. Né? Essa coisa da interatividade, que eu acho que é uma questão fundamental, inclusive, para que a gente... Esse encontro, isso que o Adhemar estava falando, do novo ser humano, possa se ver, e a produção local. Né? Você poder filmar uma apresentação, uma palestra do índio no Amazonas, e eu poder estar interagindo com ele em tempo real, numa outra sala de cinema, isso é um avanço, isso é uma ampliação de discutir, de fazer. Eu acho que a gente está mudando mesmo, temos que sair fora da caixinha. O VR chegou, eu comprei um óculos, achei que eram os meus filhos mais velhos que iam usar, e a minha filha de 6 anos passa com aquele óculos de realidade virtual, vendo milhões de coisas no celular. Se você agrega a ópera, os jogos, o cinema, você está trazendo todo esse público para dentro, de volta, tornando possível a questão do encontro, onde você pode ter a avó vendo o neto jogando no mesmo espaço e se encontrando depois para comer alguma coisa e conversando o que cada um teve de experiência. E nesse tipo de proposta, o conteúdo local é fundamental, porque você precisa de muito conteúdo local. Porque o que a Daniela coloca, eu acho que há um problema do afastamento do público com relação ao cinema brasileiro. Acho que você deixou uma boa sugestão aqui para o que a gente se propunha como futuro das salas do século XX. Eu vou fazer a consideração final, que é só o seguinte: o participante que não veio era o Ricardo Castanheira, da MPA, que talvez viesse trazer o que a área dos multiplex estão vendo. A gente não pode esquecer que essas 3.000 salas que a gente tem hoje são 3.000 telas. Né? Antigamente, a gente teve 3.000 cinemas.
Essas 3.000 telas, que estão, possivelmente, eu não tenho o número perfeito, mas devem estar em 700, 800 complexos, é o que me diria com 3.000 locais diferenciados. Mais ainda, essas 3.000 telas hoje talvez tenham, na média, 100 ou 110 lugares, na média. Os 3.000 cinemas da década de 70 tinham 1.000 lugares, na média. Tinha um cinema, hein? E era único. Isso tudo é a transformação. O próprio multiplex é uma invenção americana de sobrevivência da indústria americana de cinema em larga escala. Exatamente, ele é isso. Quer dizer, eles lá devem estar também com seus... eu não sei se já está a pensar o que é, porque, de alguma maneira, ele citou o Cine Espacial, alguém citou aqui. Eu vi Cinerama, quem foi a Disney aqui, talvez, mais garoto, há 20 anos atrás. Quer dizer, o próprio 3D, que veio há 5 ou 6 anos atrás como uma revolução da indústria, também era uma coisa que tinha antigamente. Quer dizer, de alguma maneira, é claro que as coisas vão evoluindo, vão mudando, mas a hegemonia americana, que vai brigar pela forma de vender o seu cinema, de ocupar o seu espaço, e que, de alguma maneira, esmaga as cinematografias todas mundiais, num certo sentido, e as experiências. Eu fiquei aqui muito, assim, com uma esperança, até no que o Ademar falou, o Facundo, a coisa do artesanal. Quer dizer, a gente vai chegar a um ponto de industrialização do hábito, ou do nosso lazer, ou do nosso consumo, que só vai se destacar na hora que você regredir num certo sentido, mas que é um avanço para as coisas terem qualidades artesanais. Espero que o painel tenha sido interessante. Eu agradeço a todos, ao Facundo, ao Ademar, ao Larson. Obrigado por vocês terem vindo. Em nome da SPCine.